Em nome de Jesus, Senhor. Boa noite, graça e paz, amém? A gente chegou aqui, era boa tarde, mas já é boa noite. Queridas, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E essa é uma noite que tem muito, muito significado para mim, porque, como foi falado aqui, né, toda vez que você for ver um preletor ou ouvir alguém, ele está derramando, mas eu já recebi muito de Deus aqui hoje. Tem propósito de Deus da minha vida para com você, mas tem propósito de Deus comigo para eu estar aqui. E eu estou muito feliz de fazer parte do que o Senhor está ministrando ao meu coração. E eu confesso que eu tenho tanto para dizer que eu preciso que o Espírito Santo me conduza para aquilo de específico que o Senhor tem para nós. Mas eu creio que essa é uma noite de alinhamento. Eu creio que essa é uma noite em que o Senhor quer clarear o meu e os seus olhos para que a gente enxergue o nosso propósito com clareza. E propósito, ele pode ser entendido de várias formas, porque, por exemplo, nessa encenação que nós acabamos de ver, a gente está falando de um propósito do dia a dia. Quantas vezes você planejou que o seu dia fosse assim, assim, assado, mas o carro enguiça, o filho fica doente, acontece alguma coisa no seu trabalho, e o crente, ele precisa entender, por isso que o crente é inaceitável, o crente murmurador, ele precisa entender que o governo da vida dele está nas mãos do Senhor. Então, por onde o Senhor o conduzir, tem um propósito para você ter sido conduzido. Se você ficou em casa, tem um motivo. Se o Senhor te levou para uma direção, tem um motivo. Se você se planejou para chegar num lugar e um engarrafamento surge do nada, tem um motivo, tem livramento, tem propósito. A gente precisa abrir os nossos olhos para enxergar o propósito de Deus diariamente. Porque a vida do cristão, essa semana, o nosso pastor lá na igreja, ele estava ministrando sobre Ezequiel 47, e ele falou sobre o nível mais profundo, né, quando você chega nas águas profundas, você precisa se permitir ser conduzido por Deus, porque você tem planos, você tem projetos, mas pode ser que no meio dessa condução, o Senhor faça assim com os seus planos, e comece a te conduzir para outra direção. Então, a vida do crente, ela é uma loucura de verdade. Porque você faz planos, você faz projetos, mas o rumo que a sua vida vai tomar cabe ao Senhor. Mas, às vezes, nós estamos tão agarradas nos propósitos e projetos que nós criamos, que a gente fica muito frustrado quando Deus decide fazer algo diferente. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é: esteja aberta para o que Deus tem para fazer. Porque, em algum momento, você pode ser frustrado. Sabe, algo que eu aprendi muito com a vida de Jesus, quando Jesus está no Getsemane, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A dor era tanta que Jesus transpira sangue, e em angústia profunda, ele chega a dizer que ele está angustiado até a morte. E ele faz uma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você sabe qual foi a resposta de Deus para a oração de Jesus? A resposta de Deus para a oração do seu filho Jesus foi: não. Por que a gente se acha tão especial que não pode ouvir um não de Deus? De você dizer: Pai, e eu aprendi de verdade muito com essa oração de Jesus, porque eu aprendi que eu posso pedir o que eu quiser. Eu posso pedir o que eu quiser para Deus, desde que eu esteja aberto para a sua resposta. A resposta de Deus para Jesus foi não. Mas Filipenses capítulo 2 termina dizendo assim: mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se você tiver disposição para ouvir o não de Deus, carregar a sua cruz e morrer se for preciso, não tenha dúvida, a glória que Deus tem para a sua vida está guardada. Só que a gente não pode ter medo do não de Deus, nem das cruzes que nós temos para carregar, porque Jesus disse que ainda existe uma cruz. Mas a nossa geração não quer carregar cruz nenhuma. Mas ainda existe uma cruz. Nós somos a igreja que carrega a cruz de Jesus. Nós temos as nossas lutas e as nossas dores, e todas elas têm propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que sentido faria uma igreja que não conhece dor,
não conhece tristeza, não conhece ansiedade, não conhece perda, não conhece luto. Como que você consola alguém se você nunca conheceu a dor dela? A Bíblia diz assim: com o consolo com que fostes consolados, consolai. Nós somos igreja marcada por dor, marcada também por consolo. Nós temos consolo de sobra para ministrar na vida das pessoas. Só que uma das coisas que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, e eu creio que essa noite isso também vai acontecer aqui, é o tempo da gente se livrar dessa opressão e desse abatimento espiritual que o inimigo tem tentado lançar sobre nós. Jesus disse assim: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. A minha pergunta para você nessa noite é: onde está o seu ânimo? Nós somos a igreja de Cristo e vivemos, me desculpem a expressão, mas eu quero que isso seja transformado. O Senhor tem transformado isso na minha vida. Nós parecemos moribundos. Nós servimos um único Deus que venceu a morte e estamos com o semblante caído. Vamos começar a ministração dessa noite? Olha para a pessoa do seu lado e sorria. Sorria, gargalhe se for preciso. Porque você pertence a um Deus que não importa as dores e processos que você esteja passando, Ele prometeu que até mesmo no vale da sombra da morte estaria com você. Mas nós temos sido uma igreja que tem sido abatida pelas lutas que nós já fomos avisadas que passaríamos. Então, nessa noite, eu quero avisar isso para você. E quero ligar o seu alerta, porque isso é o que Deus ministrou ao meu coração. Há alguns dias, eu falei para vocês que eu tinha tanta coisa para falar que eu não tinha programado falar nada disso. Alguns dias atrás eu fui ministrar a minha igreja e o tema que o Senhor tinha me dado era avivamento. E eu fui ouvir uma pregação antes. Eu não tenho ouvido pregações, vou relatar isso para vocês de forma pessoal. Não tenho ouvido pregação, nem podcast, nem nada disso. Tem um tempo que eu cortei isso da minha vida. É muito abençoador. Mas eu estava ouvindo tanto o que Deus estava fazendo na vida dos outros, que eu não estava conseguindo o que Deus estava falando comigo. Então Deus falou assim: silencia todo mundo, pega a tua Bíblia e me escuta. Então eu tirei as pregações, tirei podcast, tirei tudo, entrevista, tudo, que o YouTube está aí, né? A gente arruma a casa como? Ouvindo as pregações, ouvindo o YouTube. E o Senhor pediu para que eu silenciasse tudo para ouvi-lo. Mas nesse dia, eu ouvi uma ministração. E no final daquela ministração, ele falava sobre três coisas que impedem o avivamento. E a última coisa foi algo muito pontual que o Senhor ministrou na minha vida e que eu quero ministrar sobre a sua vida. Ele disse: um dos inimigos do avivamento é intimidação. Todas nós que estamos aqui temos promessas e propósitos de Deus independente da nossa idade. O que acontece com Elias foi o exemplo que ele deu. Depois de fazer algo tremendo, maravilhoso, ele recebe uma intimidação de Jezabel. Ele vai para a caverna e diz: eu quero morrer. É melhor morrer. E o Senhor dá uma palavra para ele: come o pão e levanta, porque grande é o teu caminho. Então, em nome de Jesus, essa é uma noite em que nós vamos vencer a intimidação. Porque Satanás tem usado circunstâncias para intimidar você. Só que o Espírito de Deus que habita em você, ele tem fé suficiente para vencer todas as circunstâncias que você tem passado. Só que nós temos perdido o ânimo. E essa é uma noite de restaurar o ânimo, porque grande é o teu caminho. Em nome de Jesus, intimidações vão ficar aqui nessa noite. Intimidações vão ficar aqui nesse lugar, nessa noite, porque Satanás é mentiroso. E ele tem usado as situações que você tem vivido para dizer... Gente, você escuta Davi falando isso nos Salmos. Davi diz que os inimigos perguntavam para ele: onde está o teu Deus? As circunstâncias que você tem passado, Satanás tem usado para te perguntar: onde está o teu Deus? Responda para o inimigo como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que nessa noite a sua visão sobre as circunstâncias que você tem vivido no seu íntimo, na sua casa, na sua profissão,
tudo que te cerca, que a sua visão seja transformada e o seu ânimo seja restaurado, que essa intimidação seja quebrada. Porque nós não podemos esquecer que nós temos um inimigo e ele tem usado de intimidação. E quando eu olho para vocês aqui nessa noite, tem tido muitos há anos, encontros de mulheres e reuniões de mulheres, tem crescido muito no Brasil. E isso não é um evento. Isso é propósito de Deus. Isso é propósito de Deus. Nós, como mulheres, temos sofrido com depressão, com ansiedade, com tantas coisas. E eu creio que o Senhor quer nos fortalecer como mulheres. Porque a Bíblia vai nos chamar em Salmos de colunas de um palácio. E se o Senhor tem um avivamento para fazer, Ele está estabelecendo as bases. Não tem como Ele estabelecer o teto se as colunas não estiverem estabelecidas. É por isso que o Senhor está levantando você. Porque quando Ele levanta você, Ele levanta seus filhos, Ele levanta seu marido, Ele levanta a sua igreja, Ele levanta todas as pessoas que você foi chamada para auxiliar. E em nome de Jesus, nunca tenha vergonha de ser auxiliadora. Foi a palavra que Deus disse quando criou Eva. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Se a gente tem vergonha de ser auxiliadora, o Espírito Santo tinha que ter vergonha de ser o Espírito Santo. Porque Ele é o nosso auxílio. Por que a gente tem vergonha de ser socorro? Mas ama dizer que o Senhor é meu socorro bem presente. O que nós, mulheres, fazemos, Deus faz por nós. Você foi chamada para auxiliar, para amar, para servir, para cuidar. O que nós, como mulheres, fazemos, ninguém faz. E é por isso que o Senhor está levantando um exército. Eu vejo aqui hoje, literalmente, um exército. Só que uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração é que aqui tem 2 tipos de pessoas. Uma que está vivendo a vida inteira esperando chegar o dia que o propósito vai acontecer. Você está até frustrada já. Esse propósito não chega nunca. E outras que dizem, não tem propósito para mim. Quem sou eu na fila do pão? Tem propósito para a pastora, para o pastor, para o líder? Para mim? Para essa senhora que eu sou? Não tem propósito para mim, não. E hoje nós vamos desfazer essas 2 mentiras. Porque o seu propósito está acontecendo agora. Agora. Propósito não tem a ver com a grandeza nem com a visibilidade de algo. Existem propósitos que estão sendo cumpridos ou já foram cumpridos e nunca será aplaudido por nenhuma multidão. Vou te dar um exemplo muito simples, eu gosto muito desse exemplo. Quem chega correndo para anunciar que tinha achado o Messias para Pedro é seu irmão André. Você não escuta mais nada sobre André na Bíblia, coitado. Mas André chega para Pedro e fala, Pedro, o Messias a quem esperamos apareceu. De quem é a primeira pregação que se converte em 5.000 pessoas? De Pedro. E quem anunciou Jesus para Pedro? André. Ninguém prega sobre André, ninguém fala de André, ninguém bate palma para André. Mas o que André tinha para fazer, ele fez. Seu propósito nem sempre vai ser visto e aplaudido pelas pessoas. Mas o que você tem para fazer, por favor, faça. Talvez o seu propósito seja invisível aos homens, mas não é invisível diante de Deus. E naquele grande dia, você não vai poder se justificar. Você vai precisar dar conta do que Deus colocou na sua mão. Porque o que Deus colocou na sua mão não tem como eu fazer. Então você precisa entender que as pessoas que te cercam, que Deus te deu para cuidar, para amar, para zelar, elas fazem parte do seu propósito hoje. Seu propósito não é quando você se formar na faculdade. Seu propósito está hoje dentro da sala de aula. Seu propósito não é quando você tiver um filho. Seu propósito não é quando você for líder de um ministério. Seu propósito é hoje. Você consegue enxergar isso? Seu propósito já está acontecendo. Seu propósito já está nas suas mãos. Porque, gente, Jesus viveu na terra 33 anos. Seu ministério teve 3 anos.
30 foi de vida comum. A gente parece que está vivendo os 30 anos assim, não tem nada para fazer? Tem um propósito para mim? Não tenho nada, não estou vivendo. A sua vida é um propósito. A sua existência é um propósito. Para de viver com essa expectativa. Por isso que eu falei que tem 2 tipos de pessoas. Tem uma esperando o dia que o propósito vai chegar e tem outra que diz assim, propósito para mim não tem. Então, deixa eu te dizer, todos nós temos propósito de vida. Quando a Bíblia vai dizer que o Senhor já nos conhecia no ventre da nossa mãe, como substância informe, Ele já te conhecia. Sabia quem você era. Você tem propósito de vida. E uma frase que eu amo é, enquanto há vida, há sonhos de Deus. Se você não tivesse mais nada para fazer, o Senhor já tinha te levado. Agora, por que o Senhor tem preservado a sua vida? Porque existe algo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Nessa pandemia, eu ouvi o testemunho de uma esposa que perdeu o marido para o Covid. E ele era pastor, ele era autor de muitos livros. Eu mesma tenho muitos livros dele. Drummond, pastor Drummond, da Lagoinha de BH. E ela disse que uma vez ela foi chorando em oração. Fala, Senhor, meu marido tinha propósito de vida. Professor de seminário, pastor, escritor de livros. Quantas pessoas foram abençoadas por ele. Sabe qual foi a resposta de Deus para ela? E ela tinha acabado de ter um bebê. A filha dela fez 1 ano agora. A resposta de Deus para ela foi, tudo o que ele tinha para fazer foi feito. O que você tem para fazer ainda não foi concluído. Se alguém partiu porque já tinha que fazer, tudo o que ele tinha para cumprir foi cumprido. Mas se Deus preservou você, ainda tem algo que Deus quer fazer através da sua vida. Sua vida tem propósito, sua vida tem porquê. E a gente vai descobrir em Deus o porquê da nossa vida. E aí eu quero ler com você, talvez vocês já tenham lido, né? Mas eu queria que a gente abrisse o texto que é o tema. Esther, capítulo 4. Vocês estão aí? Está todo mundo viva? Ninguém dormiu? Esther, capítulo 4. Eu queria ler com vocês versículos 13 e 14. Esther, capítulo 4, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Tem uma outra versão, essa versão diz NVI, né? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essa expressão que Mardoqueu usa, né, para falar com Esther, ela é uma expressão muito forte e eu quero ministrar ela sobre a sua vida com muito temor e com muita ousadia da parte de Deus. Porque quando eu compartilhei isso com a Elis, quando eu estava, assim que ela me falou o tema, eu estava orando e o Senhor foi me relembrando isso várias vezes quando eu estava orando. Essa expressão, para um tempo como esse, eu quero que você nessa noite receba essa palavra olhando para a data de hoje. Um tempo como esse. E eu quero aplicar essa frase de 2 formas. Existem 2 tempos como esse. Existe é o tempo que está acontecendo na sua vida. As circunstâncias que estão acontecendo na sua vida hoje. Esse é um ponto. E o outro é o cenário que nós estamos como igreja,
como país, como nação. O Senhor nos levantou para um tempo como esse. Se nós, olhando para a sua situação, as situações que te cercam, as crises que te cercam, os problemas que estão nas suas mãos, se você acha, essa é a pergunta de Mardoqueu para Esther, se você acha que você não dá conta das circunstâncias que te cercam e das coisas que você tem vivido, a pergunta de Deus nessa noite é: você acha que eu não te chamei para um tempo como esse? Você acha que eu não te capacitei para um tempo como esse? Eu vou usar um exemplo muito simples. Quantas de nós, às vezes, não entramos em crises no casamento? Porque cada uma de nós fomos chamadas para ser auxiliadoras, mas o auxílio que o seu marido precisa não é o mesmo que o meu marido precisa. Então, nós somos todas auxiliadoras, mas somos tipos de auxiliadoras diferentes. Porque tem marido que precisa de ajuda na finança, tem marido que precisa de ajuda porque é muito nervoso, tem marido que precisa de ajuda no ministério, tem marido que precisa de ajuda. Muitas mulheres, às vezes, precisam de abdicar, talvez, de algo pessoal para que seu marido possa realizar algo profissionalmente. Existem diversos tipos de auxílio, e o auxílio que seu marido precisa não é o mesmo que o meu. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos as mulheres sábias, porque a sabedoria que você precisa é específica. É específica. O discernimento que você precisa para colocar a sua casa em ordem, edificar a sua casa, como Provérbios 31 diz, é específica. Porque a edificação que a sua casa precisa é diferente da minha. Alguns dias atrás eu estava sentada na mesa, tendo um problema com meu esposo. E o Senhor me fez entender algo. Você exige dele algo que ele nunca teve. Meu marido nunca teve referência masculina nenhuma. Ele fala: eu estou aprendendo a ser homem agora, casado. Porque a vida inteira não teve referência e tinha uma avó que, coitada, só faltava carregar ele no colo. E ele falou: amor, eu estou aprendendo hoje, eu estou sendo ensinado hoje. Então, o auxílio que o seu marido precisa, o auxílio que os seus filhos precisam, o auxílio que os seus líderes precisam é específico. Por isso que a sabedoria que cada uma de nós precisamos é específica. E eu não sei se muitas vezes a gente entende o que é sabedoria. Porque a primeira vez que a sabedoria ela se manifesta de forma bem explícita na Bíblia, na vida de Salomão, quando Salomão precisa decidir, né? Tem uma criança, tem duas mães. As duas dizem que é mãe da criança. A sabedoria que Salomão recebe é: vamos cortar a criança no meio e dar a metade para cada uma. A mãe verdadeira diz: não precisa, deixa com ela. Ele disse: já sei quem é a mãe. Sabedoria é uma revelação do céu para resolver um problema que você não sabia como. E tem sabedoria do céu disponível para você resolver todas as situações que cercam a sua vida. Tem uma sabedoria para o seu casamento, tem uma sabedoria para criar seus filhos, tem uma sabedoria específica para essa situação que você está vivendo hoje e você está angustiada, não tem como sair disso, não tem. Tem sabedoria para essa situação, o céu tem uma resposta para você. Tiago vai dizer: aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele dá com generosidade. Se é sabedoria que te falta, peça ao Senhor, Ele vai te dar. Ele vai te ajudar, como Salomão, a enxergar algo que você não estava vendo. Como que você decide entre duas mulheres dizendo que são mães de uma criança? Não tinha como resolver aquela situação. Até que o Senhor dá uma direção. E Ele consegue resolver uma situação que não tinha jeito. A sabedoria de Deus está disponível para a mulher de Deus. A sabedoria de Deus está disponível para você. E eu quero restaurar, em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, o teu ânimo. Eu sinto no meu espírito que existem mulheres aqui angustiadas e pesadas e prontas para desistir, porque não tem jeito para essa situação. É mentira do maligno. Tem jeito para tudo que você tem passado e vivido. Tem uma sabedoria, tem um discernimento, tem um ânimo, tem um fortalecimento, tem um encorajamento disponível para a mulher que crê em Deus. E nós vamos vencer essa intimidação nessa noite, para que você se levante para voltar a cumprir o teu propósito com alegria. Essa opressão vai embora em nome de Jesus.
Porque as circunstâncias que te cercam não são maiores que o teu Deus. Queridas, é muito bonito falar isso no altar. Mas eu guerreio todos os dias na minha casa. Quando Satanás diz para mim, você não vai conseguir. Os propósitos de Deus para a sua vida não vão se cumprir. E eu preciso todos os dias andar em fé. Andar em fé, por favor. Nós que cremos em Deus não andamos por vista, andamos por fé. Só que nós estamos andando por vista, a verdade é essa. As circunstâncias, você lembra por que Pedro afundou? A Bíblia vai dizer que ele estava com os olhos fixos em Jesus. Até que ele tira os olhos de Jesus. Ele vê o vento, ele vê as ondas e ele afunda. Por que nós estamos cedendo às opressões? Tiramos os olhos de Jesus, olhamos o vento, olhamos o mar e afundamos. Existem mulheres nessa noite que estão vivendo exatamente a experiência de Pedro. Jesus vai estender a mão para você hoje. E Ele vai levantar você. Ele vai olhar nos teus olhos e vai te dizer, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Eu te pergunto nessa noite, por que duvidaste? Você não tem o que temer. Se o teu Deus ressuscitou dentre os mortos, o que você tem para temer? O que é esse problema na sua casa? O que é esses sentimentos? Deixa eu te dizer algo. Existe uma música que a Estela compôs quando o filho dela faleceu. Todo mundo conhece? O Milagre Sou Eu. Já ouviu essa música? Ela disse para Deus que ela nunca mais ia escrever música nenhuma se o filho dela morresse. Ela falou, como que eu vou cantar sobre cura se meu filho não foi curado? Como que eu vou cantar sobre ressurreição se meu filho não foi ressuscitado? E a canção que Deus deu para ela foi O Milagre Sou Eu. Existe uma graça de Deus que vai nos ajudar como mulheres cristãs a andar o caminho com ansiedade. Porque muitas das vezes a gente espiritualiza e demoniza a ansiedade e depressão. Mas eu não comecei falando que a gente só consola porque a gente foi consolado. Os cristãos vão experimentar depressão e ansiedade. E eles vão poder impor as mãos sobre as pessoas e dizer, com a força que eu fui fortalecido, levanta. Você não vai morrer por causa da depressão. Você não vai morrer por causa da ansiedade. Porque o Senhor vai sustentar as nossas vidas. A nossa geração, ela é uma geração ansiosa. Por que nós achamos que não vamos experimentar ansiedade? Vamos experimentar, mas não vamos morar nela. Nós não habitamos na ansiedade, nós não habitamos na depressão. Mas podemos conhecer, Elias desejou morrer. Mas a graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No meio da ansiedade, no meio da depressão, no meio da angústia, você vai conhecer a graça que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você vai querer morrer e o Espírito Santo vai dizer, come e levanta porque grande é o teu caminho. Tem graça de Deus disponível para suportar o luto, suportar a tristeza, suportar a perda, suportar o desemprego. Tem graça de Deus para todas as circunstâncias. Nós não somos o povo que vamos vencer, nós já somos mais que vencedores. Nós não estamos esperando uma vitória, ela já pertence a nós. Nós não estamos esperando um Jesus que vai ressuscitar. Ele já ressuscitou. Então essa graça está disponível para nós. Eu queria ler com você Romanos 8, 28. Diz assim a palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu tirar aqui. Eu estou suando, Bessa. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos.
Se você crê no Senhor Jesus e todas as coisas cooperam para o seu bem, a Bíblia não diz algumas coisas, todas as coisas. A graça de Deus ela é tão grande que até mesmo quando a gente erra e se arrepende, se a graça de Deus entrar naquele erro que a gente cometeu, Ele transforma aquela situação. Ele pode, claro, não vai nos livrar das consequências dos nossos erros, mas a graça de Deus vai sustentar a nossa vida. E eu quero liberar sobre a sua vida que tem propósito para o luto que você passou, tem propósito para o divórcio que você experimentou, tem propósito para as experiências que você tem vivido com os seus filhos, tem propósito para as dores que você viveu dentro da igreja, tem propósito para a criação que você teve. Às vezes você pergunta, por que eu fui criado assim? Por que fizeram isso comigo? Eu libero sobre o seu espírito, em nome de Jesus, todas as coisas cooperam para o seu bem. O Senhor sabia o que Ele estava fazendo. Tem um propósito, tem uma história. Você não está sozinha. Todas as coisas cooperam para o bem. E nós anulamos essa mentira de que não tem propósito, não tem sentido, Deus me abandonou. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Até mesmo as suas dores, elas têm propósito na sua vida. Todas as suas dores cooperam para o seu bem. Você recebe isso em nome de Jesus? Todas, todas, todas. Quando você olhar para alguma parte da sua história e você dizer, eu não entendo. E existem coisas que a gente nem vai ter resposta nessa vida. Mas quando você não entender algo, diga para o seu espírito, coopera para o meu bem. Eu não consigo entender por quê, mas coopera para o meu bem. Coopera para o meu bem. Muitas das vezes a gente precisa ter com a nossa alma a conversa que Davi teve. Você já prestou atenção em Davi? Quando Davi diz, por que está batido a minha alma? Nessa hora, Davi não está falando com Deus. Davi está falando com ele mesmo. E às vezes você precisa dessa conversa com você mesmo. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Às vezes é preciso mandar a alma se aquietar, aquieta a alma. Espera em Deus. Essa é uma noite que você vai aprender a dar ordens para a tua alma. Espera em Deus. Eu não tenho resposta ainda, não tem problema. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Aquieta essa alma angustiada. Dá ordem para ela. E diz, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Davi foi ungido rei jovem. Leva anos para sentar no trono. É perseguido. Como entender? José recebe um sonho ainda jovem. É traído. Seus irmãos não planejaram vendê-lo. Seus irmãos planejaram matá-lo. E José consegue olhar nos olhos do seu irmão e dizer, todo o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor me transformou em bem. Porque todas as coisas cooperam. Todo o mal que possam intentar contra você, nas mãos do Senhor se transformam em bem. Porque a sua vida não está na mão do seu chefe, a sua vida não está na mão do seu esposo, a sua vida não está na mão das pessoas que te cercam, a sua vida está nas mãos de Deus. Quantas vezes você pensa que tem alguém decidindo o teu destino? Ah, se meu chefe decidir isso, acabou a minha vida. Sua vida está na mão do seu chefe. Sua vida está na mão do professor da faculdade. Sua vida está nas mãos do Senhor. Ele te leva para a direita, Ele te leva para a esquerda. José estava tão centrado em Deus que quando jogam ele dentro da prisão, o propósito de Deus se cumpre numa cadeia. Querida, seja sincera. Se eu e você fôssemos José, quando nossos irmãos jogassem a gente a gente ia falar, oh, coitada de mim. Fala a verdade. Você ia começar a chorar e dizer, Deus não me ama, esqueceu de mim, eu quero morrer. É ou não é? Você tem passado menos do que isso, já quer morrer. Seus irmãos planejaram sua morte, venderam ele. Quando ele chega no palácio, ele é acusado de estupro. Ele é preso injustamente.
Queridas, nós suportaríamos isso? Então receba graça nessa noite, para olhar para todas as circunstâncias. Se venderam você, se mentiram sobre você, se te acusaram, não estava nas mãos das pessoas a sua história, ela está nas mãos de Deus. Ele está conduzindo a sua história. Ele tem um projeto para a sua vida. Então receba ânimo. Ânimo. Porque algumas de nós, escute o que eu vou te dizer. Algumas de nós estamos como José, dentro da prisão injustamente. Algumas de nós vão sair dessa prisão hoje. Algumas de nós ainda vamos permanecer nessa prisão por um longo tempo. Mas nosso ânimo não é mais o mesmo lá dentro. Por que Paulo e Silas conseguem cantar dentro da prisão? Porque o Espírito de Deus não é algo que possa ser contido. Que prisão pode conter o rio de água viva? Então é esse ânimo que você recebe nessa noite, porque ainda que o Senhor não te tire da prisão, porque tem um propósito na prisão, você não vai ficar dentro desse lugar com o mesmo ânimo. Você talvez chegue em casa e as circunstâncias não mudaram, mas você não será mais a mesma. Você não vai olhar as situações da mesma forma, porque nessa noite o Espírito de Deus renova o seu interior e te diz: filha, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Essa é uma noite de restaurar o ânimo. Porque o inimigo estava querendo dizer para nós que não tinha mais como cumprir o propósito. Ele intimidou, oprimiu e disse: não tem mais. E nessa noite nós quebramos isso. Tem propósito de Deus. E você vai receber ânimo para isso. E a última coisa que eu quero ministrar sobre nós. Quando a gente escuta a expressão para um tempo como esse, eu falei que tem duas vertentes. Uma é um tempo como esse, a sua vida. O tempo que você está vivendo hoje, o Senhor tem poder e graça para te ajudar a viver o tempo que você está vivendo hoje. Hoje, um tempo como esse. Eu estava conversando com umas amigas ontem, e a gente estava conversando sobre uma amiga minha, que a gente estava orando com ela, e uma pessoa ministrando ela falou assim: quando você imaginaria, há 3 anos atrás, que você estaria vivendo o que você está vivendo hoje? 3 anos atrás, a minha amiga estava sendo traída pelo meu amigo. Ele traiu ela com várias meninas da minha igreja, que eram amigas minhas. Hoje ela está casada, honrada, a filha dela nasce essa semana. Quando a gente falou sobre isso, e ela começou a chorar, a pergunta era: quando que você ia imaginar o que o Senhor ia fazer? Então não limite o que Deus tem para fazer por causa da circunstância que você está hoje. O que tem para chorar hoje, chora. Mas, por favor, não receba essa intimidação no seu espírito e diga: acabou minha vida. Deus faz caminho no deserto. Deus abre mar. Deus faz andar sobre as águas. Essas circunstâncias não definem o caminho para o qual Deus está te levando. A história não acabou aqui. Então o Senhor nessa noite, Ele tira a sua visão assim e levanta a tua cabeça, restaura a sua perspectiva de vida, de sonho, de propósito. Mas a segunda coisa que eu quero encerrar, e talvez eu espero em Deus que o Espírito Santo ministre o teu coração. Existe um tempo como esse que nós estamos vivendo na história. O que nós estamos vivendo como igreja, escuta o que eu vou te dizer. Nenhuma igreja na história viveu. Nós somos a igreja dos últimos dias. Nós somos a igreja, e a cada dia que passa, nós estamos mais próximos de ver os céus abertos e Jesus descendo para reinar em glória. Só que a Bíblia nos fala que antes do tempo mais glorioso, existe um tempo de trevas. Eu sou a geração que está preparando o caminho para a vinda de Jesus. Mas o tempo que nós vamos viver, ele é sombrio. Só que eu não tenho medo da escuridão. Porque a igreja de Atos cresceu no meio da perseguição. A perseguição não parou a igreja.
Enquanto eles eram perseguidos, eles iam fugindo e o evangelho ia se espalhando, o evangelho ia se espalhando e chegou até os confins da terra por causa da perseguição. Então, eu não estou te falando isso para você temer. Eu estou te falando que existe um revestimento de poder do Espírito Santo de Deus que nos capacita para viver as trevas que estão por vir. Então, deixa eu te dizer, o Senhor te chamou para um tempo como esse. Podia ser outra mulher. Você podia pensar assim, podia ter sido minha mãe, né? Minha mãe era mais crente do que eu. Você podia pensar. Podia ter sido fulano era mais crente do que eu. Então, deixa eu te dizer nessa noite, para um tempo como esse, o Senhor chamou você, mulher. Não é fulano que está do seu lado, não, é você, eu estou falando com você. Para o tempo de opressão que está por vir, o Senhor chamou você. Você. Nós cantamos sobre isso. Eu sou uma mulher de Deus para um tempo como esse. Você é uma mulher de Deus para um tempo como esse. A Bíblia vai dizer que as mulheres mais velhas, elas ensinam as mais novas. Por favor, orientem as jovens que passar na sua frente. Ensine a ela o que você tem para ensinar. Porque nós estamos preparando a geração que vai abrir o caminho para Jesus rasgar os céus. Jesus vai rasgar os céus. E Ele vai achar uma igreja santa, imaculada, no meio das trevas. Mas nós é que estamos preparando isso. Então, por favor, mulher, não tenha medo do auxílio que o Senhor te chamou para ter. Porque os filhos que você está criando são para tempos terríveis. Tempos terríveis. Os meus filhos vão nascer em tempos terríveis. Eu ouvi isso de um amigo, eu achei maravilhoso. Ele disse, eu não tenho... As pessoas dizem, eu tenho medo de ter filho agora, porque é um tempo muito difícil. Ele disse, eu quero que o mundo tenha medo do filho que eu vou trazer para ele. Então, eduque o teu filho para ser a luz mais brilhante que a terra já viu, no momento mais escuro da história, em que Jesus vai rasgar os céus. Por favor, mulher. Se levante em oração, se levante em ensino, se levante em auxílio. Nós estamos preparando a noiva. O céu vai rasgar, Jesus vai aparecer e nós vamos vencer a morte. Nós vamos vencer o inferno. Nós vamos vencer o maligno. Esse dia está chegando. E nós fomos chamadas para um tempo como esse. Você vai entrar na tua faculdade com poder e autoridade. Você vai liderar na igreja com poder e autoridade. Você vai ensinar seus filhos com poder e autoridade. Porque nós estamos preparando a igreja para o tempo mais escuro da história, que anuncia o tempo mais glorioso da história. Jesus vai reinar. Jesus vai reinar. Eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria ser muito objetiva. Se você sabe que você veio aqui nessa noite para ver a sua intimidação cair por terra, eu queria que você saísse do lugar agora, em nome de Jesus. Porque nós vamos orar umas pelas outras. Essa intimidação fica aqui hoje. E nós vamos nos levantar para viver o propósito de Deus com revestimento de poder do alto. Eu queria que você viesse aqui à frente. Obrigada. Eu queria que você que está no seu lugar estendesse as suas mãos. Ei, Jesus. Jesus, essa noite de cura. Essa noite de libertação. Jesus, eu tenho certeza agora que tudo que eu passei nos últimos dias tinha um propósito. Tinha um propósito. E Senhor, o Senhor me deu autoridade para ministrar contra a depressão e a ansiedade. O Senhor me deu autoridade para ministrar contra a opressão do maligno. E Pai, em nome de Jesus, como irmãs em Cristo, nós começamos uma guerra agora em nome de Jesus. Estenda as suas mãos sobre elas, interceda por elas, abra sua boca. Porque existe cura nessa noite, existe libertação nessa noite, existe fortalecimento sendo liberado sobre elas nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós não estamos clamando por emoções,
Nós estamos clamando pelo Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Fortalece, Espírito Santo. Fortalece cada uma das minhas irmãs. Fortalece, Espírito Santo de Deus. Ei, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ei, Espírito de Deus. Nós clamamos ao Senhor. Pai, toda a intimidação que elas estavam vivendo. Ei, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos ao Senhor. Desfaça todas as mentiras do diabo agora. Nós invocamos o Teu nome, Jesus. Porque Tu és a verdade. Tu és a luz que dissipa as trevas. E Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Dissipa trevas aqui nessa hora. Pai, eu peço ao Senhor, leva a mente de cada uma das minhas irmãs cativa a Ti, Jesus. E eu clamo ao Senhor. Ei, toda opressão na mente, bate em retirada em nome de Jesus. Todo desejo de morrer, bate em retirada em nome de Jesus. Nessa noite o pão da vida vem te dar de comer e diz: levanta, come e anda. Grande é o teu caminho, grande é o teu caminho. Não é tempo de morrer, é tempo de viver. É tempo de viver. Espírito Santo de Deus, eu queria que aí agora no seu lugar você começasse a dar nomes às suas dores. Você começasse a dar nomes, comece a falar para o Senhor: Senhor, eu te apresento essa dor, te apresento esse sentimento, te apresento esse pensamento. E o Espírito de Deus vai começar a ministrar cura sobre a confissão que você está fazendo agora. Ministra, fale o nome de pessoas se for preciso. Verbaliza. Fala para o Espírito Santo que Ele vai começar a ministrar cura. Fala dos seus sentimentos, fala dos seus pensamentos, fala do que você tem vivido, passado, pensado. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso consolador. Consola-nos nessa noite. Espírito Santo de Deus, libera consolo sobre nós, sobre dores que nós achávamos, Senhor, que não tinha mais jeito. Espírito Santo, libera consolo sobre nós. O Teu consolo, ele é sobrenatural. Tira essa amargura, tira essa angústia do meu peito e libera vida sobre o meu interior. Libera vida sobre o meu interior. E Espírito Santo de Deus, eu clamo ao Senhor nessa hora. Queridas, a palavra de Deus diz em Atos, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Nós fomos chamadas para dar testemunho de Jesus. Mas o testemunho do Evangelho, ele não foi feito para ser carregado na força do braço. Ele foi feito para ser levado no revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. Muitas de nós estamos cansadas, porque nós estamos tentando viver a caminhada cristã na força do braço. Eu quero liberar sobre a sua vida hoje revestimento do poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu tenho clamado por isso sobre a minha vida, e eu clamo ao Senhor pela vida das minhas irmãs. Espírito Santo, nós não queremos uma emoção, uma experiência. Nós queremos revestimento do Teu poder. Esse poder que me capacita para ser Tua testemunha. A palavra de Deus diz: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Essas mãos são as suas mãos. Não são as mãos dos líderes, são as suas mãos. O Espírito Santo de Deus diz que esses sinais seguirão os que creem. Eu consagro a tua mão agora em nome de Jesus. Eu consagro as suas mãos
Você é ministra de cura. Ei! Você é ministra de cura. E eu peço ao Espírito Santo de Deus, abra os olhos delas nessa noite. Porque o Senhor vai colocar um número imenso de mulheres na sua frente. Eu ministro sobre elas ousadia. A palavra de Deus diz que todas as vezes que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles receberam ousadia para falar com intrepidez a palavra de Deus. E eu libero sobre você essa ousadia. Você vai encontrar mulheres. E o Espírito de Deus, ele vai te dar discernimento. Não tenha medo de dizer para essa mulher: posso orar por você? Não tenha medo. E não deixe Satanás acusar você e dizer assim: você é toda problemática. Eu era, querido, eu era, querido, eu era. Eu fui revestida de poder e autoridade que me foi dada pelo nome de Jesus. Então receba nessa noite. Nós consagramos nessa noite as suas mãos para ser mãos que curam. E receba autoridade e ousadia para ministrar cura onde você for. E não tenha medo de dizer a uma mulher: posso orar por você? E ministrar sobre ela cura. Ministrar sobre ela libertação. Oh, Jesus. Eu queria te convidar nessa hora. Você pode agradecer a Jesus. Você pode desfrutar da sua presença. Oh, Jesus, obrigada pela tua graça. Nenhuma de nós merecíamos estar aqui. Nenhuma de nós achávamos nem mesmo que conseguiríamos ter chegado até aqui. Ah, Jesus, mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, e o Senhor vai continuar me ajudando. O Senhor vai continuar me ajudando. Espírito Santo de Deus, lava os meus olhos nessa hora. Lava os meus olhos. Eu não vou ver mais as circunstâncias do mesmo jeito. Espírito Santo de Deus, lava os meus olhos para com meu marido. Eu não quero ver ele mais da mesma forma. Dá-me novos olhos, novos sentimentos. Espírito Santo de Deus, dá-me novas forças, Senhor, para cuidar de todas as coisas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu recebo nessa noite o bom ânimo, ânimo para viver, para realizar, para trabalhar, para cuidar. Oh, Jesus, lava o meu interior nessa noite. Lava o meu interior nessa noite. E me capacita, Jesus. E me capacita. E aqui ainda, queria fazer uma última pergunta. Existe alguém que está entregando a sua vida para Jesus ou retornando para Ele nessa noite? Levante a sua mão aí mesmo onde você está. Existe alguém? Amém. Temos 3 aqui. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão para que eu possa ver. Amém. Tem mais uma aqui. Você que está do lado delas, você pode abraçar elas. Amém. Temos 2 aqui. Uma aqui, uma aqui. Aqui. Amém. Mais alguém? Entregando a vida a Jesus ou retornando para Ele. Amém? Abrace ela. Nós vamos orar por elas agora. Amém? Amém? Mais alguém? Aí mesmo no seu lugar. Espírito de Deus. A Bíblia diz que tem festa no céu. E nós te celebramos, Jesus. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor me trouxe aqui para ministrar a minha vida. Mas uma certeza que eu tinha é que o Senhor trouxe aqui por causa delas. O Senhor queria encontrar com elas. O Senhor queria libertar elas. O Senhor queria abrir os olhos delas. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por causa dos seus nomes que estão sendo escritos no livro da vida. Muito obrigada, Senhor. Porque a vida eterna agora é delas. Por causa do sangue de Jesus. Nós ministramos sobre elas o perdão dos pecados, porque o teu sangue apaga a multidão dos nossos pecados. E nós ministramos sobre elas a paz que excede todo entendimento, que pertence àqueles que pertencem a Jesus. Nós ministramos sobre elas vida em abundância, que pertence àqueles que pertencem a Jesus. E nós ministramos sobre ela alegria no Espírito, porque a alegria do Senhor é a força do seu povo.
Ah, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela vida delas. Nós apresentamos elas a Ti. Aleluia. Eu queria encerrar fazendo uma última coisa. É muito desconfortável para mim fazer isso quando eu faço. Você pode levantar as suas mãos o mais alto que você pode. A alegria do Senhor é a sua força. Você não faz parte de um povo oprimido. Você não faz parte de um povo opressor. Faça isso nessa noite como um ato profético. Libertação e bom ânimo. Libertação e bom ânimo. Você não faz parte de um povo oprimido. Você faz parte do povo mais feliz da terra. Opressão bate em retirada nessa noite. Nós pertencemos ao Senhor. Vida em abundância. Alegria no Espírito. Nós te celebramos, Senhor. Vocês são livres em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia.